Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Bem, muitos estudiosos falam sobre os 7 pecados capitais, inclusive a Igreja Católica. Quais são esses 7 pecados capitais? Quais são os perigos de cometê-los? E como é que faz para poder vencê-los? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje no nosso programa Dica Rápida. Bem, para nós evangélicos, todos os pecados são capitais, pecados cometidos deliberadamente, ou seja, quando eu não quero me arrepender e quero praticá-los. Mas esses 7 pecados capitais, muito estudado pela humanidade, realmente são os pecados mais cometidos por todos nós. Então a gente tem que vigiar, então vamos estudar e como vencê-los. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Se é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição aqui no nosso canal. Mas se não é, só você clicar em se inscrever e clicar também do lado em ativar o sininho das notificações. Você clica em todas, o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. Vamos lá, o primeiro pecado que nós vamos estudar hoje é a inveja. O que é inveja? É quando a gente acha que merece o que o outro tem. É quando a gente quer que uma pessoa perca algo e a gente ganhe. Você tem inveja do carro, você quer que aquele carro seja seu, não seja daquela pessoa. Ou seja, você quer que a pessoa se dê mal para você se dar bem. É uma obra da carne. É um pecado gravíssimo. Vamos estudar em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 30. Está escrito assim: o coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja a podridão dos ossos. Então, quando nós temos inveja, nossos ossos se apodrecem. Não estou falando do osso físico, mas sim a nossa vida apodrece. Nenhuma pessoa invejosa vai para frente, porque é uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa. Ora, se uma pessoa tem algo que eu gosto, eu vou lá e compro. Eu não tenho que desejar o mal daquela pessoa. E o que é o contrário da inveja? Como é que eu venço a inveja? É a abnegação. É eu sendo abnegado, ou seja, eu abro mão daquilo. Muita gente chega para mim e fala: pastor, nossa, tem um pastor aí que tem milhares de membros na sua igreja. Você não tem milhares de membros. Mas para que eu ter milhares de membros? Eu sou abnegado. O que Deus der para mim tá bom. Ah, o seu canal no YouTube tem milhares de pessoas, mas tem gente que tem milhões. Não é o que eu tenho com isso, entendeu? Ninguém vai estimular a inveja dentro de mim. Eu não tenho inveja de ninguém. O que Deus tem para mim é para mim. O que Deus não tem, eu não quero, entendeu? Vai me fazer mal, entendeu? Então a gente tem que pensar assim. Se você não tem algo, é porque é melhor assim. Tem muita gente que está rico, está famoso, mas vai para o inferno. Ganhou a vida inteira e perdeu a sua alma. Então seja uma pessoa abnegada, abra mão daquilo que não é para você e você vai conseguir vencer a inveja. Segundo pecado capital é a preguiça. Por que a preguiça é pecado? Porque quando eu fico preguiçoso, não quero trabalhar, não quero fazer nada, eu estou dando mais trabalho para o outro. Estou sugando o outro. Por exemplo, um rapaz de 20, 30, 40 anos fica dentro de casa e não quer trabalhar, não quer lavar a louça, não quer fazer nada. Por que ele está pecando? Porque ele está dando muito trabalho aos pais. Um obreiro preguiçoso, por que ele está pecando? Porque ele está fazendo o pastor e os outros obreiros trabalharem mais. A esposa preguiçosa, por que ela está pecando? Porque quando o marido chega em casa cansado, ainda tem que lavar a louça, varrer a casa, limpar o quintal. É pecado por causa disso, simples. Vamos 2 Tessalonicenses 3:10. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não quer trabalhar? Então não come, entendeu? O que não pode é ficar sugando do outro. A pessoa não trabalha, fica deitado o tempo todo e o outro trabalha e põe comida na boquinha dele. E se pode uma coisa dessa? Então preguiça é pecado. E qual é o contrário de preguiça? É a diligência. Uma pessoa diligente, uma pessoa trabalhadora. Como é que eu venço a preguiça? Trabalhando, me esforçando, mesmo quando o meu corpo diz não. Às vezes, quando eu era jovem, eu era um pouco preguiçoso. Só ficava deitado na cama, ouvindo música. Meu pai mandava arrumar um emprego, eu falava que estava difícil, mas eu não corria atrás de nada. Eu era preguiçoso. Aí quando Jesus me chamou, eu fui liberto e graças a Deus, hoje eu trabalho. Hoje Deus tem que me segurar para eu não trabalhar bastante e não ter uma estafa. Porque Jesus, quando chama a gente, ele modifica tudo. Terceiro pecado é a ira. A ira é o nervosismo. A ira é a irmã da violência, da vingança, do assassinato. Antes de assassinar as pessoas, antes de matar os outros, antes de falar mal dos outros, primeiro a gente fica nervoso. Então a ira é complicado. É claro que a gente pode se irar. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas a ira está muito perto do pecado. Então quando a gente fica nervoso, a gente tem que contar até 10 antes de falar alguma coisa, fazer alguma coisa, e a gente pode cometer esse pecado. Olha o que está escrito em Eclesiastes 7:9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. Tá vendo? A ira só fica no coração dos idiotas. Tolo é idiota. Então uma pessoa que fica irada o tempo todo é uma pessoa idiota aos olhos de Deus.
porque aquela ira dela não vai fazer ela falar coisa que ela não deve fazer, tomar atitude que ela não deve tomar. Ela vai perder amigos, pode perder o casamento, perder o ministério na igreja. Quer dizer, é uma idiotice muito grande. Então a ira é pecado. Qual o contrário da ira? Paciência. Tenha paciência. Quando você estiver nervoso, não tome decisões. Conte até 10. Dá vontade de falar uma coisa? Fala amanhã, entendeu? Você viu uma postagem com seu nome no Facebook, não responda na hora. Responda no outro dia. Você vai ver que você vai cometer pouquíssimos erros na vida. Quarto pecado, capital, a avareza. O que é a avareza? É o apego excessivo às coisas materiais. A pessoa que gosta mais de carro, de casa, de dinheiro do que de pessoas. Isso aí é um pecado gravíssimo. Tem pessoa que cuida mais do carro do que da esposa, não é verdade? Tem pessoa que não dá carona para os outros para não sujar o carro dele. Quer dizer, ele vai deixar o irmão ir a pé para a igreja, mas ele não dá carona só para não sujar o carro. Isso é avareza. A pessoa que não dizima, por exemplo. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: eu não fiquei na igreja porque eu não queria dar o dízimo. Quer dizer, por causa de dinheiro, ele não ficou na igreja, vai perder a salvação. Lembra do jovem rico? Que Jesus chamou ele para dar o dinheiro dele todo aos pobres? Ele saiu triste porque ele tinha muitas propriedades. Quer dizer, aí Jesus disse: quão difícil é para um avarento entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um avarento entrar no reino dos céus. Então cuidado, se você tem um apego excessivo, não gosta de dizimar, não gosta de ofertar, não gosta de ajudar os pobres, não gosta de ajudar só a sua família, você tem dinheiro, mas você não ajuda, você é um avarento, você não vai para o céu assim. Olha o que está escrito em Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Tá vendo? A avareza é idolatria. A avareza é adoração ao dinheiro, às coisas materiais. E ninguém pode servir a dois senhores. Não pode, não tem como servir a Deus e as riquezas. A gente tem que escolher qual que a gente quer servir. Os dois não vai rolar, não. Qual é o contrário da avareza? Generosidade. Você tem um pão, divide no meio. Vai dar para o outro. O que Deus vai fazer? Vai multiplicar. Tudo que a gente faz para o Senhor, a gente recebe 100 vezes mais aqui na terra. Está escrito em Marcos 10. Mas tem gente que não. Só pensa em si mesmo. O egoísmo, você não vai longe desse jeito. Então seja generoso. Reparta o que você tem com as pessoas que precisam. Você vai ver que você vai ter muito mais do que você imagina. Quinto pecado, a gula. Isso mesmo. Pessoa que come demais. Por que comer demais é pecado? O que tem a ver comer demais? Primeiro, quando você come, não é a pessoa que come 2, 3 pratos, não. Se ela está com vontade de comer 2, 3 pratos, ela come. Qual o problema? Eu estou falando quando ela já está satisfeita e começa a comer. Por que é pecado? Primeiro, vai fazer mal para o seu organismo. Segundo, você está roubando a comida de alguém. Por exemplo, digamos que o meu corpo, chego na minha casa, eu vi uma macarronada, eu comi 2 pratos de macarronada e estou satisfeito. Aí eu quero comer mais 2. Por que é errado? Esses 2 eram de outra pessoa. Eu tinha que ter dado a alguém. Uma pessoa pobre, uma família, um vizinho, um parente meu. Por isso que é pecado, eu roubei a comida de alguém. Olha o que está escrito em Salmo 106, versículo 14. Se deixaram levar pela gula do deserto, tentaram a Deus na região árida. Você lembra do povo de Deus? Eles queriam carne, Deus dava pão para eles. Eu quero carne, uma gula, uma avareza, né? Ali apego demais à matéria, e Deus até deu carne para eles, mas depois que eles estavam comendo carne, veio uma praga e matou quase todo mundo. Por quê? Porque ali eles deram lugar à gula. Por que não comeram o pão e esperaram o tempo certo? Não queria pão, queria carne, queria não sei o quê. Não pode fazer isso. Pessoa que reclama: ah, meu Deus, eu comi 2 pratos, queria comer 4 pratos, 5 pratos. Para que isso? Reparta aos pobres, vai ser muito melhor para você. Qual é o contrário da gula? É a temperança ou o autocontrole. Você se controlar. Peraí, eu não estou com vontade tanto de comer assim. Parece viciado em comida. Peraí, não vou comer não. Isso aqui eu vou repartir, vou deixar para amanhã, ou então dar a alguém que necessita. Aí você vai conseguir vencer a gula. Sexto pecado, a soberba. O que é soberbo? É a pessoa que se considera superior às outras. Eu sou superior porque eu estudei mais, porque eu tenho mais idade, porque eu sou homem, ela é mulher. Isso é soberba, né? É porque eu sou branco, a outra pessoa é negra. Isso é soberba e racismo ao mesmo tempo. Nenhum soberbo tem a bênção de Deus. Olha o Salmo 101, versículo 5, parte B. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não o tolerarei. Deus diz que não vai tolerar pessoas soberbas. Deus quer o quê? Que a pessoa seja humilde. Qual é o contrário da soberba? A humildade. Quando você é humilde e considera os outros superiores a você, Deus vai te exaltar. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a ruína. Quando eu sou soberbo, com certeza,
eu vou cair na vida. O soberbo sempre se acha certo, né? Eu tô certo, porque eu estudei, porque eu sou mais esperto. Ele sempre quer se sublevar. E a Bíblia diz que quem se exalta é abatido, é humilhado. Então não compensa ser soberbo de jeito nenhum. Sétimo e último pecado, a luxúria. O que é a luxúria? A mesma coisa que a prostituição. Pessoa viciada em prostituição, tanto física quanto virtual. Pessoas só pensam, se ele é homem, só pensa em mulher. O tempo todo pensa em sexo, sexo, sexo. Se ela é mulher também, ela só pensa em homem, homem, sexo, beijar, cama, motel. Só fica com aquilo na cabeça. E não vence aquilo, não luta por aquilo, não ora, não jejua. Ela gosta, ele gosta daqueles pensamentos. Então está cometendo um pecado capital. Olha em Efésios 5:3. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. O apóstolo Paulo diz para a gente nem citar essas coisas, né? Nem pensar não, nem falar isso, porque isso é desagradável aos olhos de Deus. Então o que é prostituição? Você se envolver com alguém que não seja a sua esposa ou seu esposo. Isso é prostituição, isso é luxúria, isso é desagradável aos olhos de Deus. E você pode perder a salvação por causa disso. O contrário da luxúria é o que? É castidade, né? Castidade não aquelas do padre que não pode casar, não é isso que eu estou falando. Estou falando que você se manter puro até você se casar. Vem um monte de irmãzinha querendo ficar com você, você fala, não, eu quero é namorar para casar, sai para lá. Então aqueles irmãos querendo ficar com você, mas só para te levar para o motel. Não, eu sou cristã, vou para o motel coisa nenhuma, entendeu? Se você quer motel comigo, você vai escolher outra prostituta. Eu não, eu sou a mulher de Deus. Você tem que se guardar, é desse jeito que Deus vai te honrar. Como José do Egito, viu como é que ele se guardou? Venceu a luxúria. A mulher de Potifar queria se deitar com ele, ele não deu mole, entendeu? E aí o que Deus fez? Colocou ele como o segundo homem mais poderoso da terra. Você quer ser exaltado pela mão de Deus? Mantenha a sua santidade diante dele, porque sem santificação ninguém verá Deus. Se você conseguir vencer esses 7 pecados capitais, a sua vida vai ser outra. Porque o Espírito de Deus vai colocar a mão dele sobre a sua vida. Tudo vai dar certo, as portas vão se abrir. Sua família vai ser abençoada e você vai ser muito usado por Deus. Se esse vídeo Como Vencer os 7 Pecados Capitais te ajudou, por favor, deixa o seu like e agora compartilhe com um monte de pessoas esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Te espero amanhã, 9 horas da noite, todo dia, 9 horas, estamos aqui para orar ou te dar uma palavra. Deus abençoe. A paz.